Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros. Estou usando uma blusa verde e um blazer preto. Bem-vindo ao nosso momento Curiosidades Históricas. Bem, em 5 de julho de 1922, 18 indivíduos, sendo a maioria militar, pegaram em armas para se sublimar contra o governo. Eles saíram do Forte Copacabana, na verdade do Leme, e andaram até o Forte de Copacabana. Desses 18, 16 foram mortos e 2 ficaram gravemente feridos. Isso tudo em pleno calçadão. Por causa disso, por causa do lugar onde aconteceu, esse episódio ficou conhecido como os 18 do Forte. Vamos ver uma foto da época? Então, quem eram esses jovens? Por que eles estavam revoltados? E por que a maioria era militar? As respostas dessas perguntas são justamente o tema da aula de hoje. Hoje vamos falar sobre tenentismo e Coluna Prestes. Bem, o movimento dos 18 do Forte foi o primeiro movimento ligado ao tenentismo. Mas não sou eu que vou explicar o que é tenentismo. Quem vai explicar é um dos protagonistas desse movimento, que é o Luiz Carlos Prestes. Mas vamos conhecer quem foi Luiz Carlos Prestes antes? Gente, esse aí é o Luiz Carlos Prestes. Ele foi um político, militar e um líder revolucionário brasileiro. Ele liderou uma grande marcha pelo interior do Brasil, conhecida como Coluna Prestes, um dos temas da aula de hoje. Ele também foi um dos líderes do Partido Comunista Brasileiro por mais de 50 anos. Foi perseguido por Vargas e pela ditadura civil-militar de 1964. Então, agora que a gente sabe quem foi Luiz Carlos Prestes, vamos ver como ele define o que foi o tenentismo. Então, esse é um trecho de um depoimento que está lá no site do Arquivo Nacional. Vamos ler junto? Foi mais tarde, quando a candidatura de Epitácio e Rui Barbosa chegava também, em 22, a candidatura de Bernardes, que foi bastante criticada e atacada pela jovem oficialidade que, naquela época, em 21 e 22, surgiu no Brasil o movimento tenentista. Eu não vou parar aqui e examinar o que foi o movimento tenentista. Oficiais jovens, desde aspirantes até capitães, alguns majores participaram daquele movimento. Aquilo foi fruto de toda uma circunstância, uma conjuntura muito particular. Oficiais que tinham curso universitário, todos nós já não nos conformávamos com a República Velha, com a fraude eleitoral, com a falta de liberdade de imprensa, com uma justiça corrupta. Tudo isso já nos preocupava, os tenentes, naquela época. Mas outros fatores também contribuíram para a formação do movimento tenentista, particularmente a inflação, porque o ano de 21 e 22 foram os anos de mais profunda crise econômica no após-guerra da Primeira Guerra Mundial. Se acentuou justamente nesse período. O ano de 22 foi um ano particularmente importante para o nosso país. O centenário da independência foi comemorado e, além da fundação do Partido Comunista, que foi 25 de março, também de 22, e a Semana de Arte Moderna, que foi um acontecimento cultural que teve repercussão. Então, o Prestes já deu todo o panorama do que era o Brasil no início do século XX. Vamos lembrar também que outros fatores foram muito importantes, como teve uma greve geral nesse início de século, ou seja, os trabalhadores estavam muito mais organizados. Além de, como ele falou, criação do Partido Comunista, Semana de Arte Moderna de 22. Mas a gente tem que ter uma atenção especial na política. O que vigorava no Brasil era a chamada política do café com leite. Mas o que é isso? Bem, somente podia chegar à presidência do Brasil pessoas ligadas aos grandes fazendeiros de Minas e de São Paulo, ou seja, o Brasil era uma república oligárquica. E, para completar, Epitácio Pessoa,
que era o presidente do Brasil na época, não tinha uma boa relação com os militares, devido aos baixos soldos, e o Epitácio Pessoa colocou civis nos ministérios ligados às Forças Armadas. Um episódio que aconteceu em 1921 vai terminar de completar todo esse contexto. É um episódio conhecido como Cartas Falsas. O que foi isso? Foi uma grande fake news. Saíram cartas falsas ligadas a Arthur Bernardes, que era candidato à presidência, apoiado pelo Epitácio Pessoa. Essas cartas falavam muito, tinham duras críticas aos militares. Como eu falei, né? Cartas falsas, mas isso vai gerar um mal-estar entre esse candidato, Arthur Bernardes, e as Forças Armadas. Mas em 22, é o Arthur Bernardes que vai ganhar a presidência, vai ganhar a eleição. E então vai eclodir o movimento tenentista. 2 anos depois da eleição, né, em 1924, militares paulistas vão se insurgir, vão fazer todo um movimento contra o governo. Esse movimento vai ter eco no Brasil, por exemplo, militares no Amazonas, no Sergipe, em Mato Grosso, também vão se revoltar. Só que esses paulistas não vão saber de nada disso, mas eles vão saber de outra eclosão, de outro movimento bastante importante, dos militares lá do Rio Grande do Sul, que também estão se levantando contra o governo. E aí, o que vai acontecer? Os paulistas, os militares, né, paulistas e os militares gaúchos vão se encontrar na cidade de Foz do Iguaçu, lá no Paraná. E aí que vai nascer a Coluna Prestes Miguel Costa, que vai ser bastante importante nessa década de 1920. Vamos ver uma foto deles? A coluna passou por Mato Grosso, Goiás, Minas, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e outros estados até retornar ao Mato Grosso e optar pelo exílio na Bolívia em março de 1927, com mais de 25 mil quilômetros percorridos há cerca de 3 anos. A lendária coluna Prestes Miguel Costa, ao longo desse percurso, venceu muitas batalhas contra outros militares, policiais e até jagunços mobilizados pelos latifundiários. Então, com a saída do Arthur Bernardes da presidência, a coluna meio que acabou. E tem outro detalhe também, seus líderes vão para caminhos totalmente diferentes. Como até já falei, o Prestes vai se ingressar no Partido Comunista. Mas isso já é outra história, né? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.